Então, se de um lado a gente está vendo essa tensão dos Estados Unidos, onde o presidente para chamar os principais líderes da América do Sul para uma discussão contra o narcoterrorismo, onde, eu adianto, Lula não foi chamado. Ora, o Brasil não só se posicionou favoravelmente à Venezuela e contra a ação contra o narcoterrorista Maduro, mas o governo brasileiro tem feito um lobby ativo em favor das organizações criminosas do Brasil, estas mesmo que oprimem a população brasileira, que eu tenho testemunhado e que eu nunca vi nada tão escandaloso no Brasil. E eu queria que você prestasse atenção, eu sei que muita gente não gosta que eu bote vídeo legendado, mas eu queria que você prestasse atenção nesse trechinho do que o presidente Trump falou sobre o Shield of the Americas. Assista aqui comigo. Today is united in the conviction that we cannot and will not tolerate the lawlessness in our hemisphere any longer. With the courage and resolve of the leaders in this room, we'll make our nation safer, stronger, richer, and more successful than ever before. Então, se de um lado a gente está vendo essa tensão dos Estados Unidos, onde o presidente para chamar os principais líderes da América do Sul para uma discussão contra o narcoterrorismo, onde, eu adianto, Lula não foi chamado. E por que Lula não foi chamado? Ora, porque o governo americano tem enfrentado do Brasil um lobby gigantesco em favor do crime organizado, em favor do narcoterrorismo. Ora, o Brasil não só se posicionou favoravelmente à Venezuela e contra a ação contra o narcoterrorista Maduro, mas o governo brasileiro tem feito um lobby ativo em favor das organizações criminosas do Brasil, estas mesmo que oprimem a população brasileira, que eu tenho testemunhado e que eu nunca vi nada tão escandaloso no Brasil. Porque há mais de um ano, Eduardo Bolsonaro e eu começamos conversas com a administração Trump para que ela designasse organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. Houve aqui, inclusive, é público, que houve uma visita no ano passado, onde vieram, inclusive, o deputado Paulo Bilinski, então presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e o senador Flávio Bolsonaro, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Ambos estiveram aqui entregando e nos ajudando a entregar uma robusta documentação. Em seguida, houve uma visita do conselheiro sênior do Departamento de Estado, Ricardo Pita, ao Brasil, onde ele encontrou, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro para tratar desse assunto. Então, nós ainda não participamos do Shield of the Americas, se Deus quiser no ano que vem estaremos lá, né, porque era só para mandatários, mas, embora não estivesse na reunião, o Eduardo estava lá em Miami, se reunindo quem? Se reunindo com o Cast, o novo presidente do Chile, que está tomando posse, acho que hoje ou amanhã, o Flávio Bolsonaro está lá, conversando com Javier Milei, encontrando ministros da Justiça do Bukele, de El Salvador, para que o assunto do Brasil fosse abordado na reunião. E nós temos ido de forma muito bem sucedida. Tanto é que os americanos seguiram adiante e iniciaram oficialmente, está em todos os jornais, o processo para finalmente designar o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital como organizações narcoterroristas, a despeito da vontade e do lobby do governo Lula. E é impressionante, eu considero impressionante, né? Minha vida realmente é uma aventura, porque a gente vai vivendo na pele determinadas coisas, né? A gente tenta fazer o certo e vai vivendo na pele determinadas coisas. E a gente entra num tópico sobre o qual eu falo sempre muito aqui no Paulo Figueiredo Show, que é o tal do Deep State, o Estado profundo. Aqueles burocratas não eleitos que sai governo, entra governo, eles estão sempre lá avançando uma agenda que não é a agenda que a população elegeu o governo para trabalhar. Porque eu digo isso porque enquanto nós trabalhávamos nessa direção, algum funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos não alinhado conosco vazou para um governo estrangeiro, no caso o Itamaraty, a notícia de que o governo americano estava dando passos nessa direção. Qual seja a de designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Vejam que bizarro.
um funcionário da administração Trump agindo para sabotar a política da própria administração que o povo elegeu, em conluio com o governo e em defesa de organizações criminosas. Isso é para vocês verem o problema que nós estamos enfrentando. Se você for olhar a quantidade de dinheiro que George Soros e outros colocam em políticas de incentivos a drogas, estudos mostrando traficantes como uma vítima, né, os meninos do Lula, as vítimas, a quantidade de estudos que são financiados pela esquerda global nessa direção é absolutamente avassaladora. Vocês tomariam um susto. Um susto. E há meses que os Estados Unidos vêm dialogando com o governo Lula sobre esse tema. Desde a visita do Ricardo Pita, mas isso se acelerou muito depois da conversa entre Lula e Trump. O Brasil chegou, a pedido do governo americano, a apresentar uma proposta de combate internacional ao crime organizado ao Departamento de Estado, que na verdade não combatia nada, né? No máximo ia atrás de sonegador de imposto, nem sonegador de imposto, de não pagador de imposto declarado. E o Departamento de Estado devolveu com uma contraproposta, dizendo, olha, é isso que nós queremos e esse é o prazo para o Brasil responder. O Brasil perdeu o prazo e o governo americano seguiu adiante. Agora vejam, no dia em que soube disso, num domingo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, passou a desesperadamente procurar. Eu vivi tudo isso, não estou contando que eu li no Globo ou em qualquer lugar. Eu vivi tudo isso. Mauro Vieira, neste domingo, desesperado, procurando o secretário de Estado, Marco Rubio, para impedir que esse assunto fosse adiante. Eu estou falando da pessoa mais importante da diplomacia brasileira, fazendo lobby desesperado para proteger o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Enquanto eu, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Paulo Bilinski e outros, trabalhando para que esses grupos sejam classificados como terroristas, e a gente vai ver o que significa, todo o poder da diplomacia brasileira paga com os seus impostos e os meus impostos, estavam trabalhando como lobistas para traficante brasileiro. Todo o seu poder, Mauro Vieira desesperadamente fazendo uma ligação ao Marco Rubio. O que aconteceu? A ligação aconteceu. E vejam, eu vivi essas coisas, mas vocês não quiserem acreditar em mim, não acreditem. Não acreditem. Leiam o que dizem os portais de notícia do Brasil. Essa aqui era a capa de ontem do Globo.com. O Globo, não é nem de o Globo.com. O UOL, ninguém pode dizer que são veículos de direita, né? O UOL também traz uma reportagem que mostra que o Mauro Vieira e o governo ficaram, de fato, incomodados com a minha atuação com o Eduardo Bolsonaro. Veja o que diz o UOL. A reportagem apurou ainda que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, soube do avanço do tema em Washington, leia-se vazamento, e tem tentado conversar com a sua contraparte, o secretário de Estado, Marco Rubio, desde ontem. O governo Lula se opunha à designação de facções brasileiras como terroristas e afirmou isso ao governo dos Estados Unidos em diferentes ocasiões. Não sou eu que estou dizendo, é o UOL. É uma coisa impressionante. É uma coisa absolutamente impressionante. Na reportagem do Estadão, não sei se está aqui na pauta, eu tinha pedido, mas acho que acabou não vindo para cá, por uma questão de tempo, o Estadão dizia que o governo brasileiro estava extremamente incomodado com a minha atuação com o Eduardo Bolsonaro. O Bananinha, né, o Bananinha, KKK, estava lutando contra os maiores cartéis de drogas do mundo e certamente os maiores do Brasil. Enquanto Mauro Vieira e o governo Lula fazendo lobby para criminoso.